pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa o tema de expansão marítima, mas a gente não vai falar da expansão marítima em si, a gente vai falar do momento que antecedeu essa expansão. Por que, então, Portugal foi o primeiro estado nacional a conseguir se lançar ao mar, tá? Eu acho que a expansão marítima, o nome já fica claro, né? Eles vão se expandir através do mar, mas essa expansão não é uma expansão apenas territorial. A gente vai ver que uma das consequências será uma expansão territorial também. Mas, a princípio, era uma expansão de comércio, esse era o objetivo, tá? Então, na expansão marítima, vai ser o momento em que a Europa vai conhecer de fato o mundo, né? Porque a visão europeia do mundo era muito restrita ao que eles conheciam até aquele momento, tá? Então, o mapa que eles tinham, que eles fabricavam, era um mapa que eles acreditavam ser o mundo. Eles não sabiam que existiam mais terras. E é aí que a gente vai ter as colonizações na América também, tá? Mas, antes disso tudo, a gente precisa entender como que isso aconteceu. Foi do dia para a noite? Não, né? Na verdade, a gente tem até um temor europeu do mar. Eles acreditavam que o mar era cheio de monstros, então a gente tem algumas concepções desse mar e alguns medos também. E nós também temos um processo. O primeiro Estado nacional que vai conseguir se lançar ao mar vai ser Portugal. Mas por quê? Graças à Revolução de Avis. Aí você vai falar, nunca ouvi falar nesse nome. Relaxa, até o momento não era para ter escutado mesmo. A gente vai entender agora um pouco mais da história de Portugal, que na verdade se chamava Condado Portucalense, né? E aí a gente vai entender como que isso aconteceu, por que Portugal saiu na frente de todos os outros países, tá bom? Então, antes de falar da formação do Estado Nacional de Portugal, vamos lá para os antecedentes, né? Bem, essa região da Península Ibérica, ela vai ser invadida por muçulmanos, esses muçulmanos que vieram lá do Marrocos, né? Que hoje é atual Marrocos. Bem, eles vão invadir esse território e vão acabar empurrando os cristãos para o norte dessa península. Então, a gente vai ter alguns reinos cristãos que vão acabar resistindo, né? Que vão ser 4 reinos muito importantes: Castela, Navarra, Aragão e Leão. A resistência, né, de alguns reinos cristãos contra a invasão desses muçulmanos vão ser chamados de guerras de reconquista, que vai durar do século VIII ao século XV. Bem, mas durante todo esse processo de guerra, a gente vai ter alguns eventos, né? Alguns acontecimentos. Em 1096, a gente vai ter uma aliança militar entre o Reino de Leão e os nobres da França. Então, pessoal, esse acordo, né, entre o Reino de Leão e os nobres franceses vai ser selado, né, com um casamento, tá? Casamento de quem? Bem, quem governava esse Reino de Leão era Afonso VI de Leão, por isso o nome, tá? E ele vai dar a mão de sua filha, Dona Teresa, a um nobre francês, que vai ser o Dom Henrique de Borgonha, tá bom? Bem, eles vão se casar e vai ser concedido a Dom Henrique também, além do casamento, né, além da mão de sua filha, o Dom Afonso VI também vai conceder um condado, que vai ser o condado portucalense. Então, depois do casamento, Dom Henrique passa a governar esse condado portucalense, tá? Só um parênteses aqui para falar que era muito comum esse tipo de acordo ser selado com um casamento. E a gente vai ver que esse hábito, né, vai ser um hábito que vai ser muito decorrente entre a nobreza, entre agora, né, os reis, tá? Quando ele precisar selar um acordo, ele vai ou dar a mão da sua filha ou vai promover um casamento que cele um acordo entre os dois condados, entre os dois estados, tá bom? Então, isso vai ser uma prática comum. Então, gente, o Dom Henrique vai acabar governando o condado portucalense junto com Dona Teresa. Só que quando ele morre, né, quem vai assumir vai ser o seu filho,
Tudo bem que a Dona Teresa fica um período ali no poder, mas isso é só até o seu filho conseguir assumir, né? Quando a gente tem um período no governo, né, que é um período provisório, a gente chama de período regencial, tá? São nomes que não são importantes vocês decorarem agora, mas é importante vocês saberem porque são nomes que vão ser usados durante toda a história, tá? Então, futuramente vocês saberão mais que houve outros governos regenciais, tá? Enfim, o que acontece é que o seu filho, o filho de Dom Henrique, vai assumir o governo do Condado Portucalense. O nome do seu filho, né, é Afonso Henriques. Então é uma homenagem, né, ao seu avô, que é o Afonso VI de Leão, e uma homenagem ao seu pai, Henrique, né? Então o filho de Dom Henrique de Borgonha vai ser chamado de Afonso Henriques e ele vai passar a governar o condado com a morte dos seus pais, tá? E ele vai investir em várias vilas, tá? Como ele vai investir em várias vilas, esses burgos, né, essas vilas, vão crescer. Então, essa camada da sociedade, os burgueses, vão acabar crescendo bastante nesse período, tá? Quando a gente tem o condado, é bom a gente ter em mente que esse condado faz parte de um reino. Então, o condado portucalense fazia parte do reino de Leão. Tinha um outro governo, mas devia explicações não apenas financeiras, né? Mas devia explicações ao reino de Leão. E agora, em 1125, no governo do Afonso Henrique, né? Afonso Henriques, a gente vai ter uma independência. Ele vai declarar a independência do condado portucalense, tá? Então agora a gente não tem mais um condado vassalo a esse reino de Leão, tá? Agora a gente vai ter o Afonso Henriques como um rei de Portugal. E aí a gente começa a dinastia Borgonha, tá bom? Gente, o que é dinastia? Dinastia é uma série, né, uma sucessão, uma linhagem de reis e rainhas que vão assumir, que vão suceder, né, o trono, o governo, tá bom? Sempre da mesma família, porque como a gente estava falando ali no absolutismo, a gente vai ter essa herança de poder, né, de pai para filho. Como a gente viu o Dom Henrique morrer, quem assumiu foi o seu filho, né, quem sobe ao trono. E quando a gente tem essa sucessão familiar, né, a gente chama de dinastia. E o nome da dinastia sempre vai ser o sobrenome dessa família, que vai ser Borgonha. Então a gente vai ter o início agora dessa dinastia de Borgonha, tá bom? Então, com essa declaração de independência, a gente vai ter agora o Reino de Portugal, governado pelo rei Afonso, tá? Bem, ele vai ser responsável por expandir os territórios e expulsar os muçulmanos, tá? Então, ele vai dominar alguns outros territórios e os territórios que ele dominar, ele vai acabar expulsando os muçulmanos que ali ocupavam. Bem, então avançando um pouquinho agora no tempo, né? Vamos para o ano de 1380, que quem governava ali o reino de Portugal, né, era Dom Fernando I, junto com a sua esposa, Dona Leonor Teles, que teve uma filha, né, Dona Beatriz. Bem, essa filha vai ser casada, né, a mão dela vai ser concedida ao rei de Castela, tá? Que vai ser o Dom João I. Então, Dona Beatriz vai casar com Dom João I. Então, ela vai viver lá em Castela, tá bom? Normalmente, os homens que vão governar como reis e quando a mulher se casa, ela acaba indo para o território em que seu marido vai governar, tá? No anterior, a gente não teve muito isso, né? Quer dizer, a gente teve sim, mas foi porque o Dom Afonso havia concedido a Dom Henrique aquele território, então que já fazia parte do reino, tá? Enfim, o que acontece é que o Dom Fernando I vai acabar falecendo e a gente vai ter aquele governo regente que eu falei para vocês da Dona Leonor.
O que acontece é que ela precisava ficar no poder até o filho da sua filha, ou seja, até o seu neto, completar 14 anos. Essa era a lei, tá? Porém, ela não faz isso. Ela vai passar o governo dela, né? Ela vai passar o trono para sua filha, Dona Beatriz, o que não era permitido. E isso vai causar muita revolta na população, principalmente na burguesia. Mas por quê? Porque essa burguesia ela não queria se subordinar ao reino de Castela. Eles já tinham tido uma independência, né, ao reino de Leão anteriormente. E agora, se a Dona Beatriz, né, que pega esse trono, eles vão ter que acabar respondendo, ter que acabar sendo subordinados ao reino de Castela. E a burguesia não queria isso, tá bom? Porque eles já tinham autonomia, com a independência anterior, eles tinham alcançado autonomia, tinham alcançado, então, práticas econômicas, né, atividades econômicas, e eles se veem ali, seriam prejudicados se fossem subordinados. Então, eles não queriam e acabam se revoltando muito. E é nesse momento que a gente vai ter a revolta de Avis. Por quê? Porque a gente vai encontrar, né, um senhor, que vai ser o Dom João, mestre de Avis, que vai ser irmão do rei, né? O irmão bastardo de Dom Fernando. Ele vai aparecer em cena nesse momento e se juntar à burguesia, e a Inglaterra também vai dar apoio para eles, tá bom? Do outro lado, a gente vai ter o reino de Castela, né, junto com os franceses. Os franceses vão dar apoio ao reino de Castela para dominar aquele território. Então, essa Revolução de Avis, na verdade, vai ser um conflito entre o filho bastardo, ou seja, o filho fora do casamento do pai, né, de Dom Fernando, tá? Então, vai ser o irmão bastardo de Dom Fernando que vai aparecer nesse momento, se aliar aos burgueses para conseguir subir ao poder. E a Inglaterra vai apoiá-los. Enquanto do outro lado a gente vai ter o reino de Castela, onde a Dona Beatriz está reivindicando o trono que deveria ser dela por direito, né? Na realidade deveria ser do seu filho quando fizesse 14 anos, mas a sua mãe não esperou isso, tá bom, acontecer e quis passar para a filha diretamente, o que não poderia. Na verdade, a gente passa o reino para um filho homem, tá bom? E a gente vai ter esse conflito entre esses dois lados, com a França apoiando o reino de Castela. Bem, de fundo, a gente tem ali a Inglaterra apoiando um lado e a França apoiando o outro. E o que está acontecendo nesse momento, ali de 1383, para esses dois países se envolverem nesse conflito? Como plano de fundo, a gente tem a Guerra dos 100 Anos. Por isso, eles se envolveram nesse conflito também para conseguir a aderência de alguns setores, para conseguir, então, alguns aliados. Eles entram em um conflito para conseguir aliados para a guerra, certo? Essa revolta de Avis, né, esse conflito vai durar cerca de 2 anos e vai acabar ali em 1385 com uma batalha chamada de Batalha Ajubarrota. E aí, com isso, com essa revolta de Avis, né, que quem ganha é o Dom João, mestre de Avis, ele acaba assumindo o poder e tendo então a formação de um Estado nacional. Então agora a gente tem a formação do Estado de Portugal, tá? Isso significa que acabou a monarquia? Não, tá, gente? Agora a gente vai ter uma monarquia, mas agora absolutista. E com essa formação desse Estado Nacional, a gente tem algumas características, tá? O rei vai ser absolutista, coisa que a gente já discutiu na aula passada, as características do absolutismo, né? Lembra lá dos teóricos, das teorias, aliás, que a gente falou dos filósofos absolutistas, né? O Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, né? A teoria divina. Então, lembra desses quesitos para a gente acabar relacionando, definindo ali o que seria essa monarquia absolutista, tá bom? A gente vai ter então também a burguesia,
em um certo poder, mas um poder comercial, né? Um poder econômico. Então, a gente vai ter essa relação do rei com os poderes administrativos, com as leis, e a burguesia como poder comercial. Isso é importante por quê? Porque a partir de agora, com essa burguesia no poder, né, nesse poder comercial, eles vão acabar financiando, incentivando cada vez mais o avanço de tecnologias navais, tá? O avanço de tecnologias marítimas. Por quê? Eles vão acabar construindo uma escola trazendo os melhores navegadores, né, de cada lugar. Assim, a gente tem um conhecimento muito ampliado em Portugal dessas técnicas marítimas, que a gente vai ter o aperfeiçoamento de algumas peças, né, muito importantes ali para viagens marítimas, como a bússola, o astrolábio, tá bom? Que já existiam, mas eles aperfeiçoam algumas técnicas, algumas funções dessas ferramentas, tá? Também invenção de caravelas, então, que seria uma forma melhor de se viajar, tá bom? Então, eles acabam desenvolvendo muitas técnicas, muitas formas para se lançar ao mar. Graças a esse processo político, a gente vai ter essa formação de um Estado Nacional de Portugal, e com isso a gente vai ter o pioneirismo português na expansão marítima, né, se lançando ao mar, porque como eles conseguem se formar como Estado Nacional, eles conseguem então desenvolver tecnologias, investir em escolas, né, muito importantes para conseguir o domínio, as informações sobre essas expedições marítimas, tá bom? Inclusive, isso é um símbolo muito marcante e muito importante até hoje para Portugal. Se você vai para Lisboa, ali em Belém, a gente tem um monumento chamado Padrão dos Descobrimentos, que é um monumento bem grande, tá? Que é uma embarcação bem na beira do mar mesmo, simbolizando toda essa expansão marítima, o pioneirismo, né, português. Vai ser importante por quê? Olha o spoiler, hein, gente? Porque a gente vai ter com essa expansão marítima, a gente até falou, né, padrão dos descobrimentos, o que será que eles vão descobrir com essa expansão marítima? Eles vão descobrir um novo mundo, porque a Europa acreditava, tinha um mapa, né, onde eles descreviam nas cartografias o que eles conheciam como mundo, que era uma parte restrita, como eu falei no início da aula. E com essa expansão marítima, que a princípio tinha o objetivo, né, de ir em buscas comerciais, de tentar atravessar, de chegar às Índias, né, para conseguir as especiarias, que eram produtos bem caros, bem valiosos ali na Europa, né, sem ter que passar por outros estados, por outros condados, senão eles tinham que pagar muitos tributos, muitos juros. Então eles queriam fazer esse caminho pelo mar. Seria um jogo econômico, seria muito importante. E aí a gente vai ter outros desdobramentos que vão encontrar outras coisas nesse caminho, tá? Mas, spoiler dado, para vocês verem a importância disso, não é só a dinastia que a gente fala de várias famílias, mas a importância da Revolução de Avis para que Portugal seja pioneiro nessa expansão, que depois o resto vai correr atrás de tentar se lançar ao mar também, tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado. Agora eu gostaria que vocês fizessem uma atividade, por favor, que eu coloquei as questões lá na Agenda Edu, tá bom? Não esqueçam de entrar lá, fazer as atividades, elas estão com prazo até semana que vem, terça-feira que vem, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.